Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tema da Vez. E em setembro a gente vai dar continuidade ao tema Chamados para Servir. Hoje eu estou aqui com o nosso pastor Tiago Borba e também com Juliana Borba e a gente vai bater um papo sobre esse tema maravilhoso. Antes disso, vamos ver um trechinho da última pregação do pastor Tiago sobre esse tema. Servir é colocar os recursos que Deus nos deu à disposição dos outros, para abençoar outras pessoas, para fazer outras pessoas crescerem. Você está me entendendo até aqui? É claro que a gente pode servir na igreja, e eu vou enfatizar um pouco sobre isso essa noite, mas a gente serve em todo lugar que a gente está, irmãos. Você serve as pessoas no teu trabalho também. De segunda a sexta ou a sábado, no horário de expediente, você está também trabalhando, está ganhando dinheiro para isso, está ganhando um salário de alguma forma, está recebendo recursos financeiros em troca do teu salário, mas isso não é o serviço. Serviço não tem a ver com tua folha de pagamento. Serviço não tem a ver com a tua descrição do trabalho, não. Serviço é aquilo que você faz além disso, pensando em abençoar outras pessoas com o que Deus tem te dado. Serviço é quando você está trabalhando e Deus manda você dar uma palavra para o teu colega de trabalho, de vez em quando. Oh, glória a Deus. Serviço é quando você trabalha, recebe daquilo e Deus diz para você usar esses recursos para abençoar alguém. Aleluia! Eu vou até repetir essa frase aqui, viu, Tiago? Todo crente precisa servir em qualquer lugar que esteja, não apenas na igreja. Comenta mais sobre isso aí pra gente. Amém. A gente tem visto a necessidade, né, de despertar nas pessoas esse sentimento de serviço. E claro que a igreja é um lugar maravilhoso para a gente servir, para a gente iniciar isso na nossa vida, mas isso não se restringe só à igreja. Onde a gente está, a gente é um servo, né? Jesus, ele não frequentou nenhuma igreja, ele servia o tempo todo, ele veio para servir. Eu gosto do que Pedro diz, né, em 1 Pedro 4, que ele diz que cada um tem um dom que foi dado por Deus e nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. A NVT diz que é uma graça variada, né, múltipla e variada. Então a gente não pode limitar apenas ao que a gente faz dentro de uma igreja, num culto. Essa graça múltipla e variada, ela serve para todos os âmbitos da vida, onde a gente está, no nosso trabalho, numa faculdade, na escola, dentro de casa, em família. Tudo isso são aspectos da nossa vida que Deus nos capacitou com essa graça para servir e a gente pode ser servo uns dos outros em qualquer lugar. Amém. Muito bom. Ambos cresceram na igreja, né? Juliana é filha de pastor. Mas quando foi assim que vocês descobriram que eram chamados para servir? Como vocês começaram a se envolver no serviço? Bom, eu com 7 anos de idade, eu comecei a servir em um departamento de evangelismo que era ligado ao departamento infantil e ao departamento de adolescentes. E assim, eu fui com essa consciência de querer estar envolvida no evangelismo já com essa idade, mas com 9 anos, pelo serviço e também pelo envolvimento da minha família, de ver sempre os meus pais ativos, servindo, minha mãe principalmente, sempre dando esse suporte nos departamentos. E então com 9 anos eu me lembro de ter a consciência do chamado. E é interessante que meu pai é pastor e minha mãe, eu vi ela, assim, por muito tempo as pessoas pressionavam ela. E falava, qual é o chamado da Sueli? O Eli é pastor, mas qual é o chamado da Sueli? E minha mãe sempre respondia, ela dizia, o meu chamado é servir. Que bênção. Então, assim, pronto, aí eu cresci querendo me envolver e fazer como ela fazia. Eu lembro, antes do Verbo da Vida, né, a gente nasceu de novo numa igreja presbiteriana e com 6, 7 anos de idade mais ou menos, eu não tocava violão ainda na época, mas meu pai sempre tocou atabaque, né? E ele ensinou um pouquinho pra gente. E nas EBFs lá, era o que eu fazia. Eu tocava atabaque na EBF, tinha um rapaz que tocava piano, outro tocava violão, e a gente era o grupinho de louvor da EBF, né? Quando veio para aqui pro Verbo, não mudou muito. A gente não tinha instrumento para tocar no comecinho do DI. Eu lembro da gente batendo nas cadeiras mesmo. E um rapaz tocava violão e eu e outro batendo nas cadeiras, né? Depois, um pouquinho, eu fui aprendendo violão também. E a parte da música foi onde eu mais me envolvi para servir dentro da igreja, principalmente. E você, Ju, quais departamentos você já serviu tanto?
Olha aí. Vai a lista aí agora. Não, eu já servi em muitos departamentos. Comecei nesse departamento assim de evangelismo, mas eu já fui diaconisa, já fui conselheira, já fui professora do departamento infantil. Mas mudava porque não prestava. Não, eu prestava. Assim. Não, eu gostava, né, de estar envolvida em várias coisas. Era tão boa em um que o outro chamava. Né? Exatamente, muito obrigada, Luiz. A única coisa que eu acho que eu nunca, assim, me despontei, assim, foi no louvor, e até isso me fazia... Aê! Nos identificamos. Deus sabe o que faz. Mas assim, eu cantei até também, eu tocava, né? Calma. Mas assim, meus irmãos sempre foram muito bons. Mas Juliana canta bem, ela não consegue decorar a letra da música. Mas assim, vamos lá. O que acontecia? Meus irmãos eram muito bons, então... E nunca investiram em você. Não, na área musical, não é isso? Calma. Tá vendo como a gente tá identificado? Eu tentei, Deus sabe que eu tentei. Você tentou ajudar a Peri? Tentei, mas nem Deus ajudou ele. Não, eu sou afinada, já cantei. Mas assim, meus irmãos, e com instrumento, eu cheguei a estudar piano, cheguei a estudar um pouquinho de violão, só que meus irmãos sempre se destacaram. Então, e eu não era boa. Então, assim, eu comecei a me dedicar com coisas que eu era melhor, mas era interessante isso, porque os filhos de pastor que eu considerava bem-sucedido, até mais velhos, eles começavam na música. E aí eu falava, será que eu vou ter ministério? Porque eu não sou boa nisso, né? Mas Deus me direcionou e as coisas fluíram. Tiago foi só na música mesmo? Praticamente. Na adolescência, né, a gente se envolveu um pouquinho na liderança também do departamento de adolescente, a gente ajudava. Servi muito tempo na parte de design gráfico também. Né? Fui design na parte dos adolescentes. Até na secretaria eu servi recadastramento de membros, eu fiz. Aí quando eu tinha que ligar e alguém já tinha morrido, passava vergonha. Acontece esse tipo de mico. Tiago fez o primeiro site da igreja, né, também. Primeiro site, um outro logotipo dos adolescentes na época, as artes, a gente fazia, eu, Tiago Garcia, um pessoal que a gente se envolvia nisso aí. Ju, a sua história com o Verbo da Vida também está ligada ao servir. E você conheceu o pastor Bud servindo a ele lá na Inglaterra. Conta um pouco esse testemunho. É verdade. Eu estava na Inglaterra e... Eu já tinha a direção de permanecer ali e eu conheci um pastor que tinha uma parceria com o Verbo da Vida e o pastor Bud estava chegando nesse tempo, né? Naquele momento, como eu estava dentro de um contexto de parceria, eu não sabia exatamente quem era o pastor Bud e o tamanho do Ministério Verbo da Vida. Mas eu vi a esposa do pastor bem tensa para recebê-lo, porque naquele período que ele ia estar lá, e depois chegava a Mama Jen, ela não podia faltar às aulas. E eu estava orando um dia na praça, eu tinha deixado o menino que eu cuidava, eu era nani naquela época, babá, e eu deixei ele na escola e fui orar um pouco antes de ir para minha escola, para minha aula. E eu tive essa impressão forte do Espírito Santo falando comigo, ajude ela a receber pastor Bud. E eu liguei para ela e falei o que Deus tinha falado comigo. Aí ela falou assim, mas como você vai me ajudar? Aí eu falei para ela, eu sei cozinhar. Né? Eu sei cozinhar, então eu posso te ajudar. Eu posso cozinhar para ele, servir o almoço, cozinhar as jantas, deixar pronta para você, dar uma geral na sua casa. Eu posso fazer isso, né? E aí ela falou, mas e a sua escola? Eu falei, eu vou trancar a minha escola para te ajudar nesse período. Isso também para mim faz muito sentido, porque outra coisa que minha mãe sempre disse para mim, ela falava assim, Ju, Deus usa o que você tem em mãos. Então, assim, quando eu olhei aquele momento, eu falei assim, como eu posso ser resposta? Eu posso cozinhar. Deus vai usar o que eu sei fazer. Deus usa o que eu tenho em mãos. E pronto, aí quando, desculpa, eu fui conhecer pastor Bud, naquela noite que ele chegou, ele olhou para mim e falou, menina, fica perto de mim, tem algo de Deus em mim para você. E eu falei, pastor, eu vou cuidar de você todos os dias. E realmente foi aí que veio uma conexão divina mesmo. Eu sei que eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu sei que foi realmente o serviço ao Senhor, servindo o pastor Bud, depois na chegada de Jen, foi o que me trouxe até aqui. Como serviço sempre tem galardão, você conheceu o Tiago através disso com o pastor. Ele já dizia, quando a gente se conheceu, o pastor falava assim,
Tem um rapaz em Campina Grande que você vai gostar de conhecer, já falando do Tiago pra mim. Deus sabe o que faz. Se não tivesse servido... Tinha perdido o marido, aí ó, gente. Mas é engraçado essas conexões, né? O serviço, ele nos conecta com pessoas. Legal. Pessoas com quem a gente está servindo, parceiros, ou para quem a gente está servindo, né? Você pensar, por exemplo, Eliseu, ele não foi chamado para ser o sucessor de Elias, ele foi chamado para servir Elias. Servo de Mas Elias. porque ele estava servindo, Deus encontrou ele numa posição favorável para ser o sucessor de Elias. Então, às vezes, o serviço vai criar essas conexões, às vezes de forma que a gente nem espera, né? Cozinhando para o outro. É que a gente pensa que vai sair disso, mas são Olha, uma coisa conexões que nos é criam. interessante, né? E é uma frase de Guto, ele fala, né, que os personagens, eles mudam, mas a história se repete. Depois, quando eu vim para Campina Grande e eu fui conhecendo a própria história do ministério, e aí você pensa, né, quando o impacto que veio ao meu coração, quando eu descobri a história, por exemplo, de Suelen, Silvia, que fizeram exatamente isso aqui, Legal. né? Então eu falei assim, olha, realmente, os personagens mudam, mas as histórias, elas vão se repetindo. Deus conta com o nosso coração disponível. E nós servimos a Deus servindo as pessoas. Você falou muito na sua história aí sobre o exemplo dos seus pais. A gente também tem o exemplo dos nossos pais sempre servindo também. Como isso é importante, queria que vocês falassem também dessa responsabilidade dos pais serem vistos pelos filhos envolvidos na igreja, né? Quer começar? A gente cresceu vendo os pais da gente na igreja, né? Meus pais sempre envolvidos, servindo. Mãe foi diaconisa por muito tempo, né? Painho sempre envolvido no louvor, né? E principalmente ele assim me levava nos ensaios, né? E eu fui vendo aquilo ali e aquilo. Para quem não sabe, Painho tocava percussão. Tocava percussão, é. Ele não canta não, só no rádio, pra gente Não, ele desligar. canta também, na bandinha, tudo, ele sempre tocou na bandinha também. Na bandinha pode. E aí, Tem mais vozes, ajuda. As vozes se espalham, aí fica bem bonito. até maninha canta na bandinha, aí ia ser milagre. Mas, então a gente sempre via, né, ele se envolvendo, chegando mais cedo no culto, saindo mais tarde, levando os instrumentos. E não né? tratando como peso, né? De jeito nenhum. Bom. Trabalhava, tinha 2 filhos, né, mas estava sempre lá. Principalmente numa época, no começo da igreja, que não tinha, como tem hoje, 4, 5 grupos de louvor, não. Era todo culto, né, tendo que estar lá, ensaiando, eventos, tocando, nos eventos. Desmontando as coisas. Saindo de madrugada, desmontando coisas. Então a gente via isso, né? Tinha época de eventos que a gente ia para os ginásios, né? E tinha que montar toda a estrutura de evento lá, levar cadeira, montar palco. E meus pais eram desses que ficavam até de madrugada envolvidos, trabalhando nisso, carregando coisa, montando, ajudando no que podia. Sempre tinha um rachinho depois, no final, mas a gente jogava também. Então é o exemplo que a gente tem dentro de casa mesmo, de serviço. Então isso sempre foi algo natural para a gente. Eu lembro quando o Tiago estava lá em Bauru, né, iniciando o Rema lá, ele era o diretor, eu fui no período lá ensinar, e aí eu lembro que no domingo ele disse, eu vou ter que ir mais cedo para a igreja, vai vir alguém te buscar depois. Eu disse, reunião? Ele disse, não, é ensaio do louvor. Eu disse, tu tá no louvor aqui, tu é o diretor do Rema e tá no louvor, aí ele falou uma frase, não sei se ele lembra, isso é para eu me manter humilde. Eu queria que vocês comentassem isso, porque servir realmente ajuda a gente com certeza. guardar Faz a o gente coração. trocar o chapéu, né? Porque uma hora você é líder, mas quando você entra numa equipe, você agora é o liderado, né? Então... É uma verdade, né? Eu falei brincando, mas é uma verdade. Porque eu não faço só por isso, eu gosto mesmo de tocar. Até hoje, como Tem pastor, saudade, eu sinto falta mesmo. Juliana De vez em sabe. quando Eu, Olha aí, o pessoal da falo com o música, pessoal. O aproveita. pessoal sabe também, de vez em quando eu tenho Camila umas se brechinhas aproveitou aqui. ano passado, que a gente foi fazer um especial de Natal, aí de repente eu tinha que vir pro ensaio e eu tinha pensado ele ficar com as crianças. Aí ele virou pra mim e falou, então, porque eu vou pro ensaio. Eu falei, mas peraí, você vai fazer o quê? Ele, Camila me chamou pra tocar. Aí eu falei, você legal. aproveitou. Gosto, né? Aí a gente se De vez em organizou com quando as tem umas crianças brechinhas também. aqui que dá de tempo a gente Trouxe. consegue. Mas eu sempre... A gente serve no que gosta de fazer, né? A gente não serve só para dizer que está servindo. É. A gente gosta de fazer aquilo mesmo, ou começa sem gostar e depois aprende a gostar daquilo. Então, quando Faz a gente porque precisa às vezes. faz falta, né? Eu converso muito com algumas pessoas que vêm
para fazer escola de ministros ou escola de missões aqui em Campinas, vem de outras igrejas e cai de paraquedas aqui, né? Mas são geralmente pessoas que estão bem envolvidas, ativas nas suas igrejas. E a primeira coisa que eu digo, eu sei, né? Quem está acostumado a servir não gosta de ficar parado. Então, a gente procura mesmo encaixar essas pessoas, porque pessoas que amam servir se incomodam de ficar apenas sentando, assistindo o culto todo domingo. Não, eles querem estar fazendo alguma coisa. Então, quem gosta de servir não fica parado mesmo, não. Está sempre procurando fazer aquilo que foi chamado por Deus. E não é porque eu sou pastor agora que eu deixei de ter aquele dom que ele tinha me dado antes. Não, a gente está só acumulando, né, alguns dons, e a gente sempre usa quando é necessário. Muito bom. Quais exemplos assim bíblicos, outros exemplos bíblicos, vocês podem citar assim que são bem marcantes para vocês sobre esse exemplo da importância do servir? Eu gosto muito de José. A história de José me marca a respeito do serviço, porque ele passou por muitos desafios, né, com os irmãos, foi vendido, teve a questão da prisão e tudo mais, até que ele chega naquela posição de governo. E aí ele se encontra com os irmãos e ele poderia ter mandado matar os irmãos por tudo que ele viveu, mas a frase que ele fala, ele diz que ele se vê como resposta. Ele fala assim, olha, foi por causa de vocês eu fui colocado aqui. E ele se vê como resposta para servir aos irmãos, mesmo tendo passado por uma circunstância difícil. Porque é interessante a gente pensar que a gente nem sempre, porque você está servindo, você vai ter das pessoas um reconhecimento. Você pode, inclusive, ser assim, menosprezado, você pode, inclusive, ter alguém que não considera o que você fez, mas quando você vê que você está fazendo o serviço ao Senhor e que você é resposta, e que por mais que você passe por algum momento difícil também, se você permanece naquela posição fiel ao Senhor, é o Senhor que nos recompensa. Amém. É o Senhor que vai fazer com que aquilo tudo faça sentido. E fez, né? Foi ele que trouxe a família dele não morreu, e Deus cumpriu o seu plano porque José teve um coração fiel e decidiu servir os seus irmãos, porque ele estava numa posição favorável. Então, quando eu penso também, né, sobre esses chapéus que a gente troca, né, em um momento, numa posição de liderança, você está ali para quê? Para ser resposta de oportunidade, ser resposta de livramento, ser resposta de abrir portas, né? E quando você está num lugar para prestar serviço, também é uma coisa que eu também costumo falar assim, quem vê a necessidade, normalmente tem a ferramenta para responder. Então, se você viu o problema, né, faça como José, para um tempo como este, é a frase de Esther, mas ele diz, ele falou assim, foi por causa de vocês que eu fui colocado nessa posição. Vem para o Egito, eu vou cuidar de vocês. Né? Isso mesmo. Eu acho interessante os valentes de Davi, por exemplo, né, que eram pessoas que serviam a Davi por gratidão. Eu gosto de dizer que a gente não serve por ambição, a gente não serve uma pessoa pelo que ele pode fazer por nós, pelo que o serviço vai nos levar, né, por querer ser promovido servindo, não. A gente serve por gratidão, a gente serve pelo que já foi feito por nós, a gente serve pelo que Deus já fez por nós e a gente está agora servindo a Deus através de servir alguém. É claro que o serviço vai nos promover muitas vezes, vai gerar conexões, como a gente falou, mas isso não é o que motiva a gente a servir. Né? Então essas pessoas serviam mesmo Davi simplesmente por gratidão a ele e estavam prontos para morrer por ele se fosse o caso. Né? Paulo diz a mesma coisa de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, né? Ele diz que por ele eles estavam dispostos até a dar sua vida, dar sua cabeça por eles. Então é esse o sentimento, né? De a gente criar uma conexão tão grande com as pessoas a ponto da gente dar a nossa vida por elas, independente do que isso vai nos trazer de algum benefício. Massa. Bom demais. Ju falou sobre ser a resposta, né? Você detectar algo e ser a resposta. Isso me lembra quando os discípulos disseram para Jesus, a multidão está com fome, e Jesus disse, deem vocês mesmos de comer.
Então, às vezes, a gente vê necessidades e Jesus está dizendo, vá você mesmo e resolva. E os campos, ele fala, olha os campos estão brancos, orem ao Senhor da Seara. Aí logo abaixo, ele começa a distribuir eles de 2 em 2 e mandar eles mesmos serem os ceifeiros. Então assim, geralmente quando a gente percebe uma necessidade, está orando por aquilo, a gente precisa ficar esperto, porque provavelmente o Senhor quer nos usar para servir naquela situação. Atos 6, o problema que surgiu é que a viúva dos helenistas estavam sendo esquecidos na distribuição. E aí a maioria dos estudiosos, pelos nomes daquelas pessoas que foram selecionadas como diáconos, dizem que eles mesmo eram helenistas. Então, os discípulos, dentre aqueles que estavam reclamando, que viram a necessidade, levantou pessoas dentre aquele grupo para resolver aquele problema. Vamos falar especificamente agora mais aqui da igreja, né? Desde que vocês assumiram em 2019, vocês vêm despertando mais, né, o pessoal a servir, a se envolver, principalmente alguns departamentos que estavam com necessidades maiores, como é o caso do departamento infantil. Tem o trânsito também e outros departamentos que precisam de mais gente. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Uma igreja grande como a nossa, ela precisa de ter grupos menores, né, para as pessoas criarem conexões, relacionamentos mais próximos, né? E eu acredito que os nossos departamentos, as nossas equipes, elas são o melhor lugar para as pessoas se conectarem, fazerem amizades mesmo, né? Conhecerem outras pessoas que vão ter muitas vezes o mesmo objetivo, as mesmas habilidades por estarem juntas naquele departamento, né? Interesses em comum. Então isso já faz a amizade ser mais fácil em meios assim. Então a gente tem incentivado mesmo o pessoal a se envolver em alguma equipe, estar junto de outras pessoas, porque quem vem só para a igreja para cultuar vai criar pouquíssimas conexões, relacionamentos aqui, vai fazer poucas amizades. E se a gente não tem amizades com pessoas dentro do corpo de Cristo, a gente vai acabar fazendo amizades com quem está lá fora e eles vão acabar nos influenciando para o lado errado, né, do que Deus tem para nós. Se a gente faz relacionamentos importantes aqui, né, dentro, a gente começa a ter esses vínculos e eles vão nos levar para mais perto da vontade de Deus. Então, servir nos ajuda até nisso também, né? A estar perto das pessoas certas, a criar conexões com as pessoas certas que vão nos levar mais para junto de Deus. Para uma igreja como a nossa é essencial a gente ter amizades, relacionamentos, né? Conhecer pessoas, porque não é como igrejas menores que a gente conhece, todo mundo conhece todo mundo. Aqui não é assim, aqui você pode chegar e sair e não conhecer ninguém falar muito com você, porque é uma multidão tão grande que você meio que se perde no meio da multidão. Então, se a gente não tiver esse cuidado, isso vai acontecer. Mas se a gente envolver todo mundo em algum departamento, todo mundo vai estar sendo liderado mais de perto, vai ter um líder mais próximo daquela pessoa. E muitas vezes o pastor não pode fazer essa conexão tão próxima dele, mas um líder pode, né? Vai ter uma escala, vão ter mecanismos que o servir ele já criou para conectar as pessoas e envolvê-las mais. Então, isso é essencial para cá. E assim, não tem departamento mais importante, porque todos os departamentos é que fazem a igreja acontecer, né? Eu entendo que às vezes tem gente que fala, porque esse departamento é o mais importante. Não, eu não vejo assim. Eu acho que cada departamento faz o seu papel para que a gente possa ser igreja. Agora, de fato, né, eu falo assim, brilha nos meus olhos o departamento infantil. E eu tenho procurado estar bem intensa, envolvida, e uma coisa que eu aprendi, que o Senhor trouxe mesmo para o meu coração, mais do que a gente precisa do serviço das pessoas, elas precisam servir. Foi aí que nasceu o privilégio, né? É um privilégio servir ao Senhor, servindo as crianças. A gente precisa das pessoas servindo? Precisa, mas mais do que nós precisamos, elas precisam servir. É uma forma delas crescerem, é uma forma delas entrarem no chamado ou até desenvolverem o chamado. Hoje a gente tem pastores ali, né, que até estão indo para assumir pontos de pregação que saíram de dentro do departamento infantil. Então assim, até falei, a gente viu uma ministração no ministério, né, que o pregador americano, ele falou assim que
Ele falou de um exemplo de caça, que quando vai caçar, faz uma linha com os patos, aí alguém vem e atira nos patos e não consegue, né? Muitas vezes deixar os patinhos lá, tudo no lugar. Eu falei pro Thiago, você veio e atirou nos meus patos, porque quando tinha, tava assim, a gente tava com os casais, pastores, para os bebês, cada faixa etária a gente tava levantando um dom pastoral, né? E aí eles agora vão ser promovidos, sim, porque vão para um ponto de pregação. Mas para você ver como é um lugar de avanço, né? E também tem pessoas que vão ficar ali para sempre, porque não necessariamente o departamento infantil é um lugar de passagem. Para alguns é. Só que eu entendo isso, né? Que isso fala do departamento infantil, fala dos outros também. Às vezes a gente convoca, né? E aí talvez, precisa de mim. A gente precisa, mas mais do que a gente precisa de você, você precisa servir, porque senão você sempre vai ser um crente assim raso. Muito bom. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e dentre todas que chegaram, a equipe destacou 2 aqui. A primeira delas é o que fazer para começar a servir aqui na nossa igreja. Eu quero servir, o que é que eu faço? Como eu faço? Pastor. Tem alguns pré-requisitos que são padrões para todos os departamentos. A primeira coisa, você precisa ser membro da igreja. A gente só aceita nos nossos departamentos alguém que é de fato um membro cadastrado aqui. Então, se você chegou agora ou chegou há pouco tempo, para ser membro você precisa cursar o nosso discipulado, que é um curso rápido de mais ou menos 2 meses, todo domingo pela manhã, onde você vai conhecer um pouquinho da visão da nossa igreja, no que diz respeito à doutrina, à administração, ao convívio aqui. Uma vez que você conhece a visão e entende e aceita, você está apto para ser membro daqui da igreja, você preenche uma ficha, aceita a membresia e aí agora você pode se envolver sim para servir. Se você já tem um departamento que está no teu coração, algum lugar que você quer se envolver, você pode, depois de ser membro, procurar diretamente aquele líder, falar dos seus desejos e ele vai te falar um pouquinho como ingressar naquele departamento. Se você não tem um departamento ou uma direção específica, a gente tem um departamento só para isso, que é chamado de departamento de conexão. Ele vai te ajudar, te escalando em alguns departamentos da igreja, em algumas ocasiões diferentes, para você fazer tipo um estágio, né, nesses departamentos, fazer uma experiência e ver se aquilo vai se afinar no teu coração e você vai se envolver naquilo ali. Apesar disso, além disso, né, nós temos alguns pré-requisitos específicos para alguns departamentos específicos. Por exemplo, para estar no louvor, tem que saber tocar ou cantar. Não só no chuveiro. Então, tem uma habilidade bem específica. A gente tem uma qualificação que a gente faz para isso. Para estar no departamento infantil, a gente faz algumas seleções, né, bem específicas. A gente procura alguns critérios e faz uma busca até no teu histórico de algumas coisas bem importantes que a gente entende que tem algumas características que não são adequadas para pessoas que vão estar trabalhando com as crianças. Então, a depender da área em que você vai se envolver, alguns outros pré-requisitos são necessários. Interessante. Até um pouco sobre isso, a segunda pergunta é como alguém pode utilizar a sua profissão em prol do seu serviço na igreja? Isso tem acontecido, né? E está sendo algo que a gente está vivendo de forma extraordinária com o Verbo Educar, que a gente tem professores capacitados, conhecidos inclusive na cidade, e que eles tinham dificuldade de entrar num departamento e pela demanda do serviço, mas quando a gente abriu a oportunidade para que eles servissem na profissão, aí eles vieram. Isso está acontecendo no departamento de inclusão também, né? Então, assim, profissionais que são top, mas que não tinham condições de estar envolvido em outra área. Mas quando a gente pegou e falou, não, você pode servir naquilo que você já é bom, naquilo que você já estudou e naquilo que você já tem se destacado. Assim, tem sido uma experiência incrível, tanto para a gente ter o serviço dessas pessoas, porque é impactante, porque são top mesmo, como eles verem a porta de oportunidade, porque se não fosse o Senhor, eles teriam todo esse destaque na profissão. A gente crê que é a bênção do Senhor que fez eles chegarem até ali. O negócio é crer também, né? A gente tem essas reuniões mensais onde às vezes um profissional de alguma área vem e dá uma palestra técnica sobre algo que ele tem domínio para abençoar os outros. Inspira. Palestras e consultorias que lá fora custariam dinheiro,
pessoal dando de graça aqui para os irmãos, servindo com o conhecimento que receberam, né? Fora em outros ramos aqui da igreja, né? Na própria comunicação, tantos profissionais que trabalham secularmente, mas estão servindo também aqui dentro, até na música, músicos profissionais que servem, arquitetos que nos ajudam nos projetos e várias outras policiais áreas aqui. No departamento Policiais no departamento de segurança. Nós temos muita gente boa que trabalha lá fora e serve aqui dentro com a mesma habilidade que tem lá fora. E a nossa Secretaria de Missões também começou um projeto, né, Cuidado Missionário, É verdade. né, que você, profissional, pode estar também ajudando nesse cuidado com os nossos missionários, tanto online, dependendo do que seja a sua profissão, quanto quando eles nos visitam em retorno aqui. Você que é médico, por exemplo, eles podem fazer os exames, se consultar com você. Pediatra, a gente já tem disponível. Para os filhos deles, pediatra, professores particulares, psicólogos, né, enfim. Querer servir é o principal. A gente vai encontrar lugar para você, né? Deus usa o que a pessoa tem, né? Seja um dom específico aqui, talvez de culto, ou um conhecimento, a sua profissão, uma habilidade que você desenvolveu ao longo do tempo, que você adquiriu pelo seu esforço, mas isso também é parte dessa multiforme graça de Deus na sua vida, que Ele vai usar para abençoar os outros. Lembrei aqui uma coisa também. Abrir a sua casa é um serviço, né? A gente tem os grupos familiares, a gente tem o G5 dos adolescentes. GC dos adolescentes. A gente tem o Coisas de Mulher, que está funcionando nos condomínios. Legal. Então, assim, às vezes você fala, peraí, eu não me encaixei aí em nenhuma dessas coisas. Eu nem tenho o tempo para estar na rotina de um departamento, eu não consigo servir com a minha profissão. O que eu posso fazer? Você pode abrir a sua casa, né? Para ter um culto dentro da sua casa. Então, assim, olha, maneiras de servir sempre tem. A Bíblia diz que dá para servir até contribuindo, né? Tem dom para isso também. Então, não tem desculpa. O que não pode ter é desculpa para servir. Você tem algum dom, você só precisa descobrir qual é e começar a usar ele para servir. E ainda sobre essa questão da profissão, a gente tem alguns casos na comunicação, o inverso. Pessoas que chegaram voluntariamente para servir, tem 2 casos assim, na fotografia. Legal. Né, gostava disso, tinha interesse, aí foram treinadas, aprenderam a fotografar. Tem 2 casos hoje de pessoas que são fotógrafos profissionais, mas começaram a aprender fotografia, a servir no departamento. Eu digo, muita gente na área de design gráfico, em várias igrejas acontece isso, na parte de edição de vídeo, música, né? Tem muita gente que aprende música na igreja e depois se torna um músico profissional lá fora. Magliana trabalha formando professores, né? E ela falou que uma coisa que ela tem observado ao longo dos anos do trabalho, que isso que ela está na universidade, ela fala assim, quando ela recebe alguém que era ativo na igreja dele, ela tem essa pessoa se destacando na hora de apresentar os trabalhos, de se comunicar, de ser menos intimidado com o grupo, avaliando, porque vive isso na igreja. Então, realmente, assim, o trabalho na igreja, o serviço na igreja, ele nos prepara para a vida. Assim, eu percebo isso na minha vida também. Por exemplo, eu tenho criatividade, eu tenho algumas habilidades que foram desenvolvidas na igreja. Uma das características que é mais buscada nas empresas hoje, né, é habilidade interpessoal, relacionamento interpessoal. Infelizmente, os jovens lá fora estão perdendo demais isso. Mas quem é envolvido na igreja tem isso aí sobrando. É um estágio poderoso, igreja. Muito bom, a conversa tá boa, mas vamos ter que chegar ao fim, infelizmente. Mas vamos terminar com chave de ouro. Queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem aí para aquecer o coração dos irmãos sobre servir. Amém. Eu gosto, né, do texto que fala que quer o que a gente faça servindo ao Senhor. O texto começa até lá em Colossenses 3, né, ele começa falando sobre os servos, os maridos, as esposas, os filhos, como os relacionamentos importam, e ele fala, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Esse texto ele impacta o meu coração por 2 razões. A primeira porque o serviço começa em casa. Se você se relaciona bem com a família, se você serve bem a família, até a gente falou sobre isso, né? De como era o trabalho dos nossos pais. Era leve, era uma extensão da minha casa.
E eu acredito que era assim para vocês também. Então, assim, o serviço, ele começa em casa e ele se estende na igreja, né? E essa consciência, eu estou organizando algo, mas eu estou fazendo isso para o Senhor, né? E não é o extremo, porque às vezes as pessoas falam, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Não, nós servimos a Deus servindo pessoas. E isso é importante, porque às vezes as pessoas, elas têm falha, mas nós continuamos servindo ao Senhor, servindo as pessoas. E esse texto fala ao meu coração sobre esses 2 pontos. O primeiro, o meu serviço começa em casa. E o segundo, eu sirvo ao Senhor, servindo as pessoas em qualquer necessidade. Seja organizando uma cadeira, né, servindo um copo de água ou pregando a palavra. O importante é eu estar disponível, eu ser resposta, eu ver a necessidade, falar, Senhor, conta comigo, quer façais qualquer coisa, fazei tudo como para o Senhor. Eu vou ler de novo 1 Pedro 4, né? No versículo 10 diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, ou dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. Eu gosto do que o irmão Rick Renner, ele comenta sobre esse versículo, né? Principalmente duas palavras aqui. Primeiro ele fala o dom que nós recebemos. Essa palavra dom é a palavra carisma no grego, né? Que é uma palavra que era usada na filosofia grega daquela época para designar uma habilidade sobrenatural dada a alguém pelos deuses, né? Então era um toque dos deuses sobre aquela pessoa. Quando alguém via alguém que se destacava em alguma coisa, ela dizia que ele tinha um carisma, né? Foi tocado pelos deuses com aquele dom, aquela habilidade. E Pedro diz que todos nós, cada um de nós recebeu esse carisma, esse dom, essa habilidade específica, sobrenatural, da parte do nosso Deus, para a gente servir uns aos outros. E ele diz que nós somos dispenseiros, administradores desse carisma. Por mais que Deus nos deu esse dom, essa habilidade, o responsável por gerenciar e usar ela da forma correta somos eu e você. Não é Deus que vai fazer isso por nós, não é Deus que vai mover nossos braços, nossa boca, nossos pés. Ele já fez a parte dele, que é dar o carisma. Agora a gente vai dispensar, a gente vai gerenciar, a gente vai fazer isso acontecer em prol das outras pessoas. Servir, eu falei isso no último culto que eu ministrei, servir é a gente servir as pessoas, é a gente abençoar as pessoas com os recursos que Deus já nos deu. É usar dos recursos que Deus colocou na nossa vida. Seja tempo, conhecimento, habilidade, recursos financeiros, recursos de materiais, qualquer recurso que Deus te deu, você usar ele em prol de outras pessoas, isso é servir. Então eu quero te estimular mesmo. Pega todos os recursos que Deus colocou na sua vida, esse carisma, esse dom maravilhoso, sobrenatural, e coloca em favor de alguém. Você vai ser muito mais feliz. Amém. Obrigado, Tiago. Obrigado, Juliana. Muito obrigado você que acompanhou. Compartilha esse vídeo, esse podcast com muito mais gente aí. E a gente te espera aqui na igreja para servir. Nossos cultos, segunda às 20 horas, culto de oração. Quarta às 20 horas, culto da família. No sábado à noite, 19h30, culto dos jovens. No domingo, 10h30 e 18 horas são os nossos cultos com o departamento infantil para todas as idades e também cultos para os adolescentes. A gente te espera aqui na Igreja Verbo da Vida e a gente se vê no próximo Tema da Vez.